Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma sexta-feira de estudos da Química 2 e a unidade que iremos ver é a unidade 13, que na realidade na apostila corresponde à unidade 11. Sempre lembrando aquela confusãozinha que eu fiz, né? Hoje falaremos sobre reações inorgânicas, certo? Nós vimos funções inorgânicas nas últimas aulas e hoje nós veremos as reações, ok? Dos tópicos da nossa aula, nós teremos a introdução às reações inorgânicas, reações de síntese ou adição, reação de análise ou decomposição, reação de deslocamento ou simples troca e reação de dupla troca, certo? Então, todas essas, desde o tópico 2 até o 5, são reações inorgânicas, ok? Então, vamos ver o que é uma reação inorgânica. Então, as reações químicas, elas formam novas substâncias. Então, é para isso que a gente tem as reações químicas. A gente reage substâncias e elas vão formar uma nova, beleza? E o que é a particularidade da reação inorgânica? Reação inorgânica são para substâncias que são inorgânicas, ou seja, que não existe nenhum tipo de hidrocarboneto, certo? Por quê? A gente tem a química orgânica e a química inorgânica. Na química orgânica, a gente trabalha com hidrocarbonetos, trabalha com carbono ligado a hidrogênios, certo? Já na química inorgânica, a gente trabalha com o resto da tabela periódica, certo? Então, os metais com os ametais. Existem carbono também em substâncias inorgânicas, mas esse carbono não está ligado ao hidrogênio, que é a característica de uma substância orgânica, certo? Então, sempre quando a gente não tiver hidrocarbonetos, carbono ligado a hidrogênio, a gente vai ter uma substância inorgânica. E essas substâncias podem reagir entre si e formar novas substâncias, assim como eu falei. Para a gente representar o que acontece na reação química, a gente representa através da equação química, que a gente, aliás, viu lá nas primeiras unidades, que era uma equação química, quando falamos de estequiometria, certo? Sobre cálculo estequiométrico. Então, a equação química ela vai representar tanto qualitativa quanto quantitativamente uma reação química. O que isso significa? Representar qualitativamente e quantitativamente. Significa que Opa, tô me embananando na palavra. Que qualitativamente eu vou estar trabalhando com quais as substâncias que estão reagindo, certo? As propriedades das substâncias, esse tipo de coisa, certo? Então eu vou ver aqui os elementos, eu vou saber quem está ligado com quem, vou saber quais são as substâncias e quantitativamente eu vou saber a quantidade que tem, quanto que reage com o que, qual que é a quantidade que reage com a outra e assim por diante. Que tem a ver também com o cálculo estequiométrico que vimos lá, acho que na unidade 6, se eu não me engano. Então a gente também viu nessa unidade, né, unidade 6, eu acho, de cálculo estequiométrico, que a gente consegue representar do lado esquerdo os reagentes e do lado direito os produtos. Então a gente vai fazer essa representação, que no caso é a equação química. Desse lado são os reagentes, então eles vão reagir para formar uma nova substância ou novas substâncias, que aqui são os produtos, certo? Que da formação e da reação entre essas duas substâncias aqui, beleza? Então, entendendo o que é uma reação química, né? Reação química é a reação entre duas substâncias ou mais para formar novas outras substâncias. E a gente vai representar isso através da equação química, que é através de símbolos para ficar mais fácil e mais esquemático, certo? Então, eu acho que vocês ainda lembram como que funciona uma equação química, né? Lembrando que aqui a gente sempre vai ter o coeficiente estequiométrico do ladinho dos números, né? Então, aqui, ó, o coeficiente estequiométrico do hidróxido de sódio é 1, do ácido clorídrico é 1,
aqui do cloreto de sódio é 1 e da água é 1 também. Então, quando a gente tem coeficiente estequiométrico 1, a gente não precisa representar por número, só pelo fato de a gente estar desenhado o símbolo da molécula aqui, já está me indicando que tem pelo menos um desse, né? Pelo menos um mol desse daqui, certo? Então, sempre lembrando que essa é a configuração da equação química. A gente tem reagentes e produtos e os coeficientes estequiométricos acompanhando as substâncias. Bom, a gente vai começar então falando das reações de síntese ou adição, certo? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção, e é sempre importante, na verdade, a gente tentar extrair o máximo do nome que dá para o fenômeno, certo? Então, o nome ele não é à toa, eu sempre digo isso. Os nomes para tudo não é à toa, não é. Por que eu digo isso? Aqui a gente diz que é reação de síntese ou de adição. Então, tem esses dois nomes aqui. E os dois nomes trazem muita informação, né? Eles fazem sentido para o que acontece na reação, né? Então, ó, de síntese por quê? Se a gente observar aqui essa reação genérica de uma substância A reagindo com uma substância B, a gente vai sintetizar essas duas substâncias. Então, é uma síntese. Elas formam apenas uma. A gente sintetizou duas substâncias em uma. E a adição, por quê? Eles foram somados, né? Eles se somaram e formaram uma substância, certo? Então, os nomes, eles trazem muito significado quanto ao fenômeno, quanto ao que ocorre, nesse caso, na reação. Então, em linhas gerais, essa reação de síntese ou adição, ela é a reação de duas ou mais substâncias que vão fornecer apenas um único produto, ou seja, elas vão se sintetizar ou elas se somam, né, para formar apenas um produto, certo? Porque na soma a gente não tem vários produtos, vários números somando, então, por exemplo, 2 mais 3 mais 4. Aí a gente faz 2 mais 3, 5 mais 4 é 9. Então, aqui a gente tinha 3 números se somando e o resultado é só um número. Então, adição, certo? A gente aqui tem uns exemplos com substâncias reais, certo? Aqui foi substâncias genéricas, A reagindo com B, que formou o produto AB. E nos exemplos a gente tem com elementos químicos reais. Aqui a gente tem a síntese do gás carbônico, certo? Por que a síntese, né? Porque é uma reação de síntese ou adição. A gente tinha dois reagentes aqui desse lado, que são os reagentes, que é o carbono somado ao gás oxigênio, que formou o dióxido de carbono, que no caso até é um óxido que a gente também já estudou sobre essa classe de função inorgânica. Então, a gente consegue observar que sempre quando a gente tiver dois elementos, duas substâncias, e elas reagem em formar algum produto, a gente vai saber que é uma síntese, que é uma reação de adição ou síntese. No segundo exemplo que eu trouxe aqui para vocês, é do óxido de cálcio reagindo com a água. Então, a gente tem duas substâncias nos reagentes, eles reagem entre si e formam o hidróxido de cálcio, que é apenas um produto, que a gente também conhece como cal hidratada, certo? Então, é basicamente isso. A gente consegue identificar se é uma reação de síntese pela quantidade de reagente, pela quantidade de produto. Se aqui eu tinha vários reagentes e depois da reação só tem um produto, então é uma reação de síntese, ok? Então, vamos para a próxima reação. Outra forma que a gente pode classificar uma reação, né, as reações, é de decomposição. Então, reações de decomposição. É toda reação na qual um único reagente fornece dois ou mais produtos. Então, o que é decompor, né? Se a gente decompor algo. A gente decompõe, a gente tinha
A decomposição, eu posso dizer que é o contrário da síntese. Enquanto a gente tinha várias coisas e sintetizou apenas em uma, na decomposição, se a gente pensar nesse raciocínio sendo o contrário da síntese, a gente tinha uma coisa e separou em mais. Então, a gente decompôs em mais coisas, certo? Faz sentido para vocês? A decomposição ser como se fosse o contrário da síntese, né? Porque a gente tinha duas substâncias e a gente formou apenas uma no produto. Agora, a gente tem uma substância e ela forma duas no produto. Aqui o exemplo que eu trouxe para vocês genérico tem a ver com a água aqui na realidade, que é a água. Que tava até em inglês, né? Calma aí. Deixa eu apagar aqui. Aqui, que é a água. Certo? Então, essas são moléculas de água, é apenas uma substância. Essa substância se decompõe em gás hidrogênio e gás oxigênio. Certo? Então, aqui, ó, a gente decompôs a água. Ela era apenas uma substância. E agora a gente tem duas, que é o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Aqui a gente vai ter dois exemplos para as reações de decomposição. Eu diria duas classificações, né? Então, a primeira classificação que a gente tem a ver tem com a fonte pela qual a substância vai se decompor. Então, a decomposição causada pela luz se chama fotólise. Ele pode ser observado a partir da reação, que inclusive a gente já usou aqui, da água. Então, a água se decompõe pela luz e aí, então, ela também forma os mesmos produtos, né? Só que a estequiometria é diferente. Aqui a gente só tem uma molécula de água, a estequiometria ficou diferente. Aqui a gente tinha duas moléculas de água, a estequiometria tá diferente, certo? Então, aqui, ó, estequiometria aqui é assim, ó, 2H, 2O, aí ele forma O2 mais 2H, 2O. Eu tô falando aqui, ó, desse exemplo genérico que eu dei pra vocês aqui da água. Então, ó, estequiometria 2, água, né? Que é a substância água. Aqui a gente tem um mol de gás oxigênio e aqui a gente tem 2 de gás hidrogênio. Então, aqui é 4 hidrogênios do lado do reagente, 4 do lado do produto. 2 do lado do reagente, oxigênio, e 2 oxigênios do lado do produto. Então, a estequiometria está correta. Se a gente for observar aqui, a estequiometria também está correta, ó. Então, a gente tem 1 e meio. Então, ó, a gente tem 2 hidrogênios do lado do reagente e 2 hidrogênios do lado do produto. E aqui a gente tem 1 oxigênio do lado do reagente e 1 do lado do produto. Porque se você multiplicar esse índice por meio, vai dar 1, certo? Por isso que é uma fração aqui na estequiometria do gás oxigênio. Para que a estequiometria esteja correta apenas com uma molécula de água, certo? Então, essa é a fotólise, é a decomposição pela luz. O que é pirólise, então? A pirólise é a decomposição pelo calor. Então, o calor que vai contribuir para a decomposição da substância. Então, aqui a gente tem o carbonato de cálcio e ele vai se decompor. Então, aqui ele sendo uma substância apenas, ele vai originar duas agora, né? Fornece 2 ou mais produtos. Nesse caso, ele forneceu 2, que é o óxido de cálcio e o gás carbônico ou dióxido de carbono. Então, tem essas duas classes de reações de decomposição. Quando ocorre pela luz, que vai ser a fotólise, e quando ocorre pelo calor, que vai ser a pirólise. Ok? Então, vamos seguir, gente. Então, a reação de síntese tópica aqui, né, que é essa que a gente vai estudar agora, funciona da seguinte maneira. A gente pode representar dessas duas maneiras, que podem ocorrer, mas aí elas ocorrem de acordo com alguns critérios que a gente vai ver no próximo slide. Então, aqui a gente tem uma substância A que reage com uma substância BC.
Então, é uma substância que tem apenas um elemento que reage com uma que tem dois, certo? Então, essa substância aqui, ela vai reagir, a substância A reage com a BC, e ela vai deslocar o B. Então, é como se ela substituísse o B, e o B desse outra substância aqui no produto, certo? E aqui tem o contrário, o A deslocando o C. Então, a gente tira o C do lugar dele e ele forma uma substância aqui no produto. E aqui a gente tem A se formando uma substância com B. Então, tem um caso onde A forma uma substância com C e ele desloca B para conseguir fazer isso. E outro caso em que a substância A forma uma substância com B e desloca C para que isso ocorra. A gente vai ver exemplos para ficar mais claro isso e alguns critérios para saber se A vai deslocar B para formar uma substância com C ou se A vai reagir com B e deslocar C para que isso ocorra. Então, a gente tem que ter critérios para descobrir o que vai ocorrer, né? Se A vai deslocar um ou se A vai deslocar outro, ok? Então, aqui a gente tem os exemplos e também tem os critérios. Nos exemplos, a gente tem o quê? A gente tem o cloreto de ferro, que ele está reagindo com sódio. E aqui ele vai formar o cloreto de sódio mais ferro, correto? Então, aqui nesse caso, a gente deslocou o cátion. O que isso significa falar que deslocou o cátion, né? Então, a gente acabou que viu um pouquinho dessa questão de cátions e ânions no estudo de ácidos e bases. E eu imagino que vocês já tenham visto isso também na Química 1, na questão de ligações químicas lá. Então, ó, a gente tem aqui um composto iônico, certo? Exatamente. Então, ó, Fe 2 mais Cl menos. Então, ó, o ferro tem uma carga 2 mais, correto? Isso mesmo, gente. Então, tem uma carga 2 mais. Ou seja, o que ele é? Ele é um cátion. E o Cl, cloreto, ele é menos, certo? Então, ele é um ânion. Os dois são íons, sendo que um tem carga positiva, então vai ser um cátion, e um tem carga negativa, vai ser o ânion. Então, ao falar que, a gente deslocou o cátion, significa que o ferro sai e quem entra é o sódio, certo? Então, quando vocês ouvirem assim, reação de síntese-troca houve o deslocamento do cátion. Significa que o cátion saiu dessa ligação aqui e quem entrou foi o sódio, correto? E ele formou aqui um novo produto. Aqui na reação de síntese-troca, tanto no reagente quanto no produto, a gente tem a mesma quantidade de substâncias. Então, vocês podem observar aqui que a gente tem duas substâncias no reagente e duas substâncias no produto, correto? O que acontece aqui? A gente simplesmente troca, né? O que tem a ver totalmente com o nome. É uma simples troca. A gente trocou um cátion por outro, certo? Então, aqui, enquanto a gente tinha um cátion, a gente foi lá, reagiu com o sódio e ele formou uma nova substância. Então, foi uma simples troca. Trocamos um pelo outro. Trocamos um cátion por outro cátion. Então, trocamos o cátion Fe2+, pelo cátion Na+, correto? E aqui a gente originou o ferro e o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, certo? Aqui, ó, vamos observar a estequiometria está correta. A gente tem um ferro do lado do reagente, um ferro do lado do produto. Ah, 2 cloros do lado do reagente. Aqui, ó, esse 2 está multiplicando tanto sódio quanto cloro. Então, a gente tem 2 cloros do lado do produto também. Aqui, ó, a gente tem 2 sódios do lado do reagente e 2 sódios do lado do produto. Então, a estequiometria está correta e houve uma simples troca. Trocamos um cátion pelo outro. Então, a gente consegue deslocar o cátion, mas a gente também consegue deslocar o ânion
do composto. Então, aqui a gente tem o bromento de sódio e ele vai reagir com o gás cloro, que vai formar também aqui o cloreto de sódio mais Br2, certo? Então, aqui a gente tem o deslocamento do ânion. O que que significa? Eu substituo nessa substância composta aqui um ânion por outro, certo? Então, aqui enquanto aqui eu substituía o cátion por outro cátion, aqui eu vou substituir o ânion por outro ânion. Aqui nessa molécula não, aqui nesse composto, né? Que aqui é um composto iônico, esse NaBr. Então, ó, N mais Br menos, certo? Então, lembrando que quando a gente tem uma espécie com carga positiva, a gente está trabalhando com cátion. Quando a gente tiver uma espécie com carga negativa, a gente vai estar trabalhando com ânion. Então, desse composto iônico, qual que é o ânion? O Br-, certo? Ou seja, qual que vai ser deslocado? O ânion, ou seja, o Br- sai, né? Ele vai ser trocado por outro ânion, que é o Cl, certo? Então, aqui vai originar o cloreto de sódio, que é a junção do sódio, que já ficou aqui, feito pela substituição do bromo pelo cloro, e aqui o bromo formou também uma nova substância. Correto? Então, ocorre dessas duas maneiras a reação de simples troca, né? No slide anterior, a gente viu uma reação de simples troca genérica, e aqui a gente está vendo exemplos com substâncias reais. E vai ocorrer dessa maneira, certo? Então, é uma simples troca. Está trocando um pelo outro. O nome já diz muita coisa. Então, tentem sempre lembrar o significado das coisas pelo nome delas, porque vai ser muito mais fácil de vocês lembrarem depois. E aqui agora vem as ressalvas e o que é importante para essas duas reações aqui que ocorreram. A gente tem que descobrir qual é a fila de reatividade, tanto dos metais quanto dos não metais, para descobrir se vai ser o deslocamento do cátion ou se vai ser o deslocamento do ânion. O que isso significa? Se a gente tiver que um é mais reativo que o outro, então o que é mais reativo ele vai fazer a reação, obviamente. Por que isso ocorre, né? Essa questão da reatividade dos metais. O elemento aqui, nesse caso, tanto para esse quanto para esse, o elemento ele só vai deslocar o outro quando for mais reativo do que ele. Então, o sódio só consegue deslocar o ferro porque ele é mais reativo que o ferro. Por isso que ele consegue deslocar. Correto? Beleza. E aí, por isso que é importante a gente conhecer a fila de reatividade. No quanto ao deslocamento do cátion, a gente vai olhar os metais. Porque eles sempre, geralmente, são cátions, porque eles vão ter carga positiva, porque eles vão ceder os elétrons, né? Então, nessa fila de reatividade, a gente consegue observar que aqui nesse, onde não tem a seta, né? Para onde a seta está indicando, significa que aqui são os menos reativos. Então, aqui são os metais nobres, que é o prata, o cobre, o mercúrio, a platina, o ouro. Então, eles são o quê? Metais nobres, e eles tendem a não serem muito reativos, né? Não querer. Substâncias químicas não querem nada, não têm vontade, né? Então, eles tendem a não reagir. Eles vão tender a não reagir, a não serem reativos. O H vai ser reativinho, né? Que aqui fica como um termo, né? Entre esses dois. Aqui a gente tem os metais comuns, que são os outros dos metais de transição, né? Então, ó, o alumínio, apesar que o alumínio não está nos metais de transição, mas o resto dos metais, né? Que não sejam nobres. Alumínio, zinco, ferro, o estanho, o chumbo são metais comuns. Eles vão ter uma reatividade mediana. E aqui a gente tem os metais alcalinos e alcalinos terrosos, que são os que realmente são metais bem reativos. A gente tem falado bastante nessa questão de reatividade dos metais alcalinos. Por quê? Porque eles têm, os metais alcalinos, eles têm apenas um elétron na última camada.
e os metais alcalinos terrosos têm 2. Eles vão tender muito mais a doar, né, a ceder esse 1 ou 2 elétrons que ele tem na camada de valência, porque aí ele consegue estabilidade, né? Porque ele perdendo essa camada que tem apenas um elétron, por exemplo, aqui no potássio e no sódio, que são da família 1A, eles vão conseguir ficar com 8 elétrons, eliminando aquela camada que tinha apenas um, certo? E por ser apenas um elétron numa camada, ele também tem uma energia de ionização bem pequena. E eu acho que vocês viram essa questão também de energia de ionização na Química 1. Aqui do cálcio e do magnésio e do bário, né? Eles também são metais bem reativos, não tanto quanto os metais alcalinos, mas eles também são bem reativos, né? Então os metais alcalinos são mais, os alcalinos terrosos também são muito, os metais comuns são mais ou menos, e os metais nobres eles vão tender a não ser reativos. Então aqui a gente consegue observar, diante da fila de reatividade que a gente está vendo, que o ferro ele tem uma reatividade, vamos dizer, intermediária. Enquanto que o sódio, que está aqui, ó, ele tem uma reatividade bem grande, então ele vai tender a reagir. Ou seja, aqui a gente está falando que se esse metal que está nos reagentes for mais reativo do que o que está ligado ao ânion, né, que está no composto, então ele vai ser deslocado por ser menos reativo que o sódio, né? Então o ferro é menos reativo que o sódio. E aqui no deslocamento do ânion é da mesma maneira, certo? Então, ó, se a gente observar aqui, ó, a fila de reatividade dos não metais. Então a gente aqui vai observar os não metais, e os não metais são bromo, cloro, flúor, oxigênio e assim por diante. Eles estão no bloco P da tabela periódica. Aqui na fila da reatividade tem a ver com também a eletronegatividade. Então a eletronegatividade ela também vai influenciar bastante na reatividade dos metais. Dos não metais, né? Então a gente tem flúor sendo mais eletronegativo, o oxigênio o segundo, aí nitrogênio, cloro, bromo e assim por diante. Se a gente for observar aqui, o cloro é mais reativo que o bromo, ou seja, quando a gente tiver o bromo no composto e o cloro para reagir, o cloro consegue deslocar o bromo porque o cloro é mais reativo dos não metais em relação ao bromo, que é o que a gente consegue observar aqui nesse exemplo. Então a gente tem o bromo formando aqui um sal e o cloro como gás, certo? Então, o cloro, como sendo mais reativo, vai conseguir deslocar esse bromo aqui. Vai conseguir fazer essa troca por ele ser mais reativo, né? E a questão de reatividade é a tendência de reagir. Então, se ele tem uma maior tendência de reagir e esse uma menor, então ele vai conseguir deslocar o bromo. Beleza? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem para mim, tá? Pode ser comentário no YouTube, que agora tá os vídeos indo pro YouTube. Inclusive, eu queria falar que uma aluna tinha pedido para mim colocar a aula da unidade 10, parte 1 no YouTube, que ela não tá conseguindo acessar no Drive. Então, eu queria dizer que eu já coloquei faz um tempinho, na verdade, essa unidade 10, parte 1 no YouTube, beleza? Então, vamos seguir, então, para a última classificação de reação. Aqui a gente tem a reação de dupla troca. Então, enquanto a simples troca a gente trocava apenas um, aqui a gente troca tudo. É quase isso. Então, essas reações elas vão ocorrer em água. Por quê? Porque as espécies que vão estar envolvidas nessa reação têm que formar íons ou estar dissociados, certo? Então, por que dissociado ou ionizado? Ionizado é para compostos covalentes, porque compostos covalentes não têm íons, eles apenas formam polos, né, dipolos, que vocês devem ter visto na Química 1. Que uma ligação covalente, ele, dependendo, tem polos, né? Um é negativo e outro é positivo, que nem uma pilha. E aí eles não são íons, mas quando em solução aquosa, eles conseguem tornar-se íons. Então, espécies com cargas. Já quando são dissociados, e aqui são os compostos iônicos, eles já são íons e eles apenas se separam. Eles já eram íons do composto e eles só se separaram
e continuam sendo íons. Aqui não eram íons e se tornaram íons, certo? Então, com quais substâncias que pode ocorrer essa dupla troca? Com bases, certo? Com ácidos e com sais. Porque sais, em solução aquosa, eles conseguem se dissociar. Base também, a gente viu, né, que bases fortes elas vão se dissociar em grande quantidade em solução aquosa. E ácidos fortes também vão conseguir se ionizar em grande quantidade em uma solução aquosa. Beleza? Então, ó, quando que vai ocorrer uma reação de dupla troca? Ela ocorre quando AD ou CB for menos solúvel que AD ou CD, certo? Que nesse caso ocorre a precipitação. Aqui nesse caso é quando AD, né? E isso daqui é essa reação genérica, quando AD ou CB for mais volátil que AB ou CD, certo? Ou seja, então quando um dos produtos for mais voláteis que os reagentes. E aqui tem a ver com a formação de gás. Lembra lá no comecinho da matéria que eu falei como a gente consegue evidenciar se uma reação ocorre ou não? Falei que a precipitação, formação de gás e assim por diante. Então tem muitas formas que a gente consegue observar se uma reação se processou. Então, ó, acaba que aqui tem formação de gás, precipitação. Então, dependendo da reação de dupla troca, a gente consegue observar que ocorreu a reação ou não por alguns indiciamentos. Mas isso é só apenas a título de curiosidade, né? Vamos continuar. Aqui na 3 é quando o AD ou CB for mais fraco que AB ou CD. Então, se AD ou CB, que são os reagentes, um desses do produtos, né? Quando o AD ou CB, que são os produtos, for mais fraco que AB ou CD, que são os reagentes, certo? Que aqui ser mais fraco é não ser muito ionizável. Então aqui a gente tem uma relação das substâncias insolúveis mais frequentes, que são haletos, né? O chumbo e assim por diante, o dos metais alcalinos terrosos, hidróxidos de metais pesados e assim por diante. Beleza? Continuando aqui, a gente vai dar alguns exemplos, vai dar um exemplo, né, de uma reação de dupla troca e também aqui a gente continua com as prescrições da dupla troca. Então, as principais substâncias voláteis, a gente tem hidrácidos, óxidos não metálicos e substâncias mais fracas, ou seja, que não são tão ionizáveis assim. E bases e sais insolúveis. Ou seja, volátil é quando a substância tem facilidade de passar do estado líquido para o gasoso rapidamente, certo? Aqui o exemplo que a gente tem, de novo, o cloreto de sódio, aqui ele está reagindo, então é um sal reagindo com um ácido. A gente falou que essas reações ocorrem quando ou tem ácido, ou base, ou sal. Então a gente tem um sal e um ácido aqui. A gente tem o cloreto de sódio, ele está reagindo com o ácido sulfúrico, e ele forma o sulfato de sódio mais ácido clorídrico, certo? Então aqui, ó, o que ocorreu? A gente trocou tudo as bolas aqui, ó. Dupla troca. Então, ó, o sódio reagiu com o sulfato, então, ó, o cátion reagiu com o ânion. E aqui, o cátion, que é o hidrogênio, reagiu com o ânion, que é o cloro, certo? Então, trocou. Aqui trocou o ânion e aqui trocou o cátion, certo? Então, trocou um pelo outro, na verdade, né? Trocou todos aqui, certo? Por que ela vai ocorrer? Porque o HCl é volátil, ou seja, ele tem facilidade de passar do estado líquido para o estado gasoso facilmente. Quando a gente observar que a gente perceber assim, nossa, mas o sódio agora está ligado com o sulfato, que estava ligado com o H, mas agora o H está ligado com o Cl, então é uma dupla troca. E ainda mais se for um sal, uma base, um ácido reagindo entre si, então realmente vai ser uma dupla troca. Inclusive a gente viu lá a reação de salificação, neutralização, a gente tinha um
ácido e uma base reagindo entre si, não tinha? Então, é uma reação de dupla troca, certo? Então, é assim que funciona. A gente vê os parâmetros para ver se vai ocorrer ou não. Se ocorrer, vai trocar todas as bolas aqui. Vai trocar um pelo outro, um CAT de um vai para outro e assim por diante. Beleza? Então era isso por hoje, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só me chamar, é só mandar um comentário lá no Classroom, ou mandar um e-mail também, que eu respondo, beleza? Um beijo no coração, bons estudos e sextou!